Sabe, existe uma linguagem secreta que foi tecida em símbolos muito antigos e que ecoa até hoje, lá nos cantos da nossa própria mente. Não é uma língua de palavras, não. É uma língua de imagens, de transformações. E hoje a gente vai mergulhar fundo para tentar decifrar esse código. Um código que conecta a alquimia com a nossa psique. Vamos começar essa viagem para o coração do mistério. Dá uma olhada nessa imagem. Ela veio de um texto lá do século XIV, um texto alquímico chamado Rosarium Philosophorum. A gente vê duas figuras, né, com coroas, asas, unidas num abraço dentro d'água. É uma cena forte, cheia de enigma. Mas o que ela realmente significa? E essa é a grande questão que vai guiar a gente. Será que os alquimistas eram só, sei lá, químicos meio primitivos, tentando fazer ouro e falhando? Ou será que eles estavam, na verdade, desenhando um mapa de um processo muito mais profundo, uma transformação que acontece dentro de cada um de nós? A resposta, bom, ela está escondida nos símbolos. Então vamos entrar no laboratório do alquimista. Para eles, a transformação de um metal era, antes de mais nada, uma filosofia. Eles não viam a matéria como algo morto, inerte. Não, para eles a matéria era viva, pulsava com um corpo e uma alma. E aqui está o pulo do gato. A grande obra da alquimia não era só ficar misturando umas substâncias. O negócio era extrair a essência, o espírito de um metal, para colocar essa essência no corpo de outro. Era tipo uma união espiritual para criar algo totalmente novo. E essa união sagrada, ela tem um nome, conúntio. Esse é o coração de todo o processo alquímico. A união dos opostos, Sol e Luna, o rei e a rainha, o masculino e o feminino. É aquele momento em que duas forças que são contrárias se tornam uma coisa só. Agora, se a gente voltar para aquela primeira imagem, o símbolo da água fica muito mais claro. O casal mergulhado ali simbolizava a dissolução. Para que a união de verdade acontecesse, as partes individuais precisavam morrer, sabe? Se desfazer, para só então poderem renascer como uma entidade nova, unificada, completa. É a destruição como um ato de criação. Mas olha só, a alquimia não estava sozinha nessa busca por um código secreto da realidade, não. Quase que em paralelo, a mística judaica da Cabala estava explorando uma ideia bem parecida, a de que o próprio universo é construído através de uma linguagem divina. Essa frase aqui resume a base de tudo. Para um cabalista, os problemas, as doenças, as coisas ao nosso redor, tudo no mundo físico são, na verdade, mensagens. São manifestações de uma realidade espiritual muito mais profunda. O mundo que a gente vê é só a pontinha do iceberg. E se a realidade é uma linguagem, então se a gente muda as palavras, a gente pode mudar a realidade. A gente vê isso na Bíblia, né? Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. Mudar o nome é mudar o propósito, o destino. A linguagem não só descreve o mundo, ela cria o mundo. Por séculos, tudo isso foi considerado misticismo, sabe? Códigos pré-iniciados. Até que, lá no século XX, o psicólogo Carl Jung olhou para aqueles desenhos esquisitos dos alquimistas e teve uma sacada genial. Ele percebeu que não estava vendo um mapa para fazer ouro, ele estava vendo um mapa da mente humana. Jung entendeu que o opus, a grande obra dos alquimistas, era a metáfora perfeita para o processo da psicoterapia. O laboratório é a nossa própria psique, e o trabalho todo é o de conseguir estabelecer um diálogo entre a nossa mente consciente e as profundezas do nosso inconsciente. E o que a gente encontra nessas profundezas, hein? Jung chamou de complexos. Pensa neles como se fossem subpersonalidades, pedaços nossos que agem por conta própria, com vontades próprias. É esse pessoalzinho, como ele dizia, que cria nossos conflitos internos e sabota os nossos planos. E o mais fascinante é que o processo de lidar com esses complexos segue quase que à risca as fases da alquimia. Começa na nigredo, a noite escura da alma, quando a gente confronta a nossa sombra, nosso caos. Depois vem a albedo, o clareamento, quando a consciência começa a nascer da escuridão. E tudo culmina na rubedo, o avermelhar, que é a integração final, quando a gente se torna inteiro de novo, trazendo o sangue, a paixão, de volta para a vida. Então, no fim das contas, essa linguagem das sombras não é algo só para alquimistas medievais ou para psicólogos. É um idioma que todo mundo fala, mesmo sem saber. E conseguir acessar essa linguagem é uma forma de autoconhecimento. A chave para isso, a expressão criativa. O nosso gigante, João Guimarães Rosa, disse isso. Quando a gente escreve, quando a gente cria algo, não estamos só inventando histórias. A gente está mergulhando no nosso inconsciente, conversando com aquele pessoalzinho e descobrindo novos pedaços da gente mesmo.
pedaços de infinito. É aí que a arte vira o nosso laboratório alquímico. Pode-se pintando, escrevendo, dançando, mexendo com argila, não importa. O ato de criar dá forma àquilo que não tem forma. Torna o invisível visível. Ele permite que as nossas sombras falem e dá pra gente a chance de escutar o que elas têm a dizer. No final, o que a gente percebe é que esses sistemas antigos não são relíquias de museu. A conjunktio dos alquimistas, o poder da linguagem na Kabbalah, o diálogo com os complexos na psicologia, são todos lados diferentes da mesma busca humana, a busca por se tornar inteiro, por integrar nossos opostos internos. A alquimia nos ensina que o ouro mais precioso não é o metal, mas sim o autoconhecimento, que é forjado no fogo da transformação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se a gente parar para escutar, através dos nossos sonhos, da nossa arte, dos nossos conflitos, que linguagem a nossa própria sombra está tentando falar?